Olá! Seguindo a programação da 29ª Semana Cultural, hoje nós vamos conversar com o doutor em História Amilcar Guidolin, que vai nos contar um pouco do desenvolvimento após a implementação da via férrea aqui em Santo Ângelo. Aqui nós estamos em frente ao prédio da antiga estação ferroviária do município de Santo Ângelo. Esse prédio foi inaugurado em 1921, é a obra do arquiteto Gildo Castellarin e é uma espécie de ponto culminante de um período de desenvolvimento do município de Santo Ângelo que está ligado ainda ao período do repovoamento no final do século XIX. Com a emancipação político-administrativa de Santo Ângelo em 1873 e inserido dentro de um projeto político e econômico do Partido Republicano Rio-Grandense, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o PRR colocou em prática um projeto de desenvolvimento urbano das cidades e dentro desse projeto o município de Santo Ângelo também se inseriu, especialmente no período das administrações do então intendente Braulio de Oliveira. Especialmente na década de 1910, se começou a desenvolver o projeto de instalação das ferrovias nessa região, principalmente o ramal ferroviário que viria de Cruz Alta e integraria Santo Ângelo a um grande eixo ferroviário cuja distribuição ficava localizada no município de Santa Maria. Então foi nesse contexto que, entre 1918 e 1921, esse projeto de construção de uma estação ferroviária foi desenvolvido e passou dessa maneira a integrar Santo Ângelo com outras regiões do estado através do transporte ferroviário. Esse transporte ferroviário ele foi muito importante sobre dois aspectos. Primeiro, um aspecto econômico, na medida em que Santo Ângelo naquele período também produzia bastante, especialmente na indústria madeireira. Isso fez com que os produtores da região das Missões, especialmente no município de Santo Ângelo, pudesse transportar suas mercadorias para outras regiões do estado e também trouxe um novo desenvolvimento social na medida em que a chegada das ferrovias até Santo Ângelo possibilitaram também a vinda de diferentes grupos étnicos de imigrantes que passaram a se direcionar para a região das Missões depois de outras colônias, principalmente colônias italianas, já estarem ocupadas em outras regiões do estado. Então a chegada dessa diversidade étnica ao município de Santo Ângelo, de grupos de origem alemã, italiana, polonesa e de outros grupos étnicos, também está diretamente relacionada à chegada das ferrovias aqui. Também, do ponto de vista político, aqui nós tivemos em 1930 o embarque dos corpos provisórios e grupos militares que dariam suporte à Revolução de 1930, que levou o Getúlio Vargas à presidência da República. E essa ferrovia, essa estação ferroviária, funcionou nesse local entre 1921 e 1969 para transporte de passageiros. A partir da década de 1950, o Estado brasileiro iniciou um projeto desenvolvimentista que também passou a fomentar a criação de rodovias, Indústrias automobilísticas passaram a se implantar também no Brasil e a partir desse momento esse projeto rodoviarista do Brasil vai culminar, fazer com que aos poucos o transporte ferroviário, especialmente para passageiros, comece a entrar em relativa decadência. Então depois de 1969, quando essa estação ferroviária é desativada, ela passa a servir, vai servir como Secretaria de Turismo do município de Santo Ângelo, mais tarde vai se tornar um módulo da Polícia Militar e na década de 1990, mais especificamente em 1996, esse prédio da antiga estação ferroviária vai passar a sediar o Memorial da Coluna Prestes.
A Coluna Prestes foi um movimento político-militar marcante no contexto político da Primeira República e teve aqui em Santo Ângelo e em outras cidades da região das Missões movimentos decisivos. No caso de Santo Ângelo, o então capitão engenheiro do Exército Luiz Carlos Prestes vai comandar uma revolta na noite de 28 de outubro de 1924, depondo o comandante militar do então Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo, e entre os meses de novembro e dezembro de 1924 vai ser formada a Coluna Prestes, que depois vai percorrer o Brasil durante 2 anos e 3 meses, fazendo oposição aos governos dos presidentes Arthur Bernardes e Washington Luiz. Nos anos 1990, a Prefeitura de Santo Ângelo, na época administrada pelo prefeito Adroaldo Loureiro, vai liderar esse projeto de criação de um memorial em homenagem à Coluna Prestes. Então o prédio da antiga estação ferroviária vai servir como sede desse memorial e também de um museu ferroviário que faz alusão a toda essa história que Santo Ângelo teve no período ferroviário, né, no auge do período ferroviário. Então o município de Santo Ângelo, que ele é hoje em termos de desenvolvimento econômico, populacional, essa diversidade étnica de grupos sociais que nós temos no município de Santo Ângelo, ela está muito ligada à chegada das ferrovias e ao desenvolvimento do transporte ferroviário.